Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos então fazer a correção da atividade de ontem das situações problema, porque elas são muito importantes que envolvem a multiplicação, tá? Dobro, triplo. Então vamos lá? Letrinha A. Para fazer uma receita de bolo de laranja, preciso de 4 ovos. Para dobrar a receita, de quantos ovos eu vou precisar? Então, ela precisa de 4 ovos para fazer uma receita. E para dobrar essa receita, de quantos ovos eu vou precisar? Então, o que eu posso fazer? 4 vezes 2. Então, 4 vezes 2, eu vou ter o resultado 8. Ou eu poderia fazer 2 vezes 4? Poderia também, né? Lembra da regrinha? Que a ordem dos fatores não altera o produto? Ou eu poderia também fazer 4 mais 4, que também dá 8? Também posso, tá? Então, tem várias maneiras de resolver. Letrinha B. Carla tem 24 lápis de cor. Marta tem o dobro. Quantos lápis de cor tem Marta? Então, aqui mesma coisa, eu vou ter que encontrar o dobro do número 24. Então, eu posso fazer 24 vezes 2? Posso, né? Ó, porque para achar o dobro, eu multiplico por 2. Então, o de baixo que multiplica o de cima, primeiro a unidade, depois a dezena. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 48. Letrinha C. O professor Matheus comprou 4 bolas para sua escolinha de futebol. Sabe-se que cada bola custou R$ 32. Quanto ele gastou nessa compra? Então, cada bola custou R$ 32. Se ele comprou 4 bolas, é só eu multiplicar por 4, que eu vou ter o total da compra. Então, multiplica pela unidade e depois pela dezena. 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho R$ 128. Um pacote de bombons custa R$ 13. Bruna comprou 4 pacotes. Quanto ela gastou? Então, aqui mesma coisa, ó. R$ 13 custou um pacote. Se ela comprou 4 pacotes, é só multiplicar por 4. Multiplica pela unidade e depois pela dezena. 3 vezes 4, 12. Esse 12 não pode ficar aqui, porque aqui é apenas a unidade. Como 1 é dezena, então 1 vai para a dezena. 12. 4 vezes 1, 4. Mais 1 que subiu, 5. Então, eu tenho 52. Letrinha E. Se uma maçã custa R$ 2, quanto pagarei por 8 dessas maçãs? Então, se uma maçã custa R$ 2, quanto vai pagar por 8 maçãs? Então, é só multiplicar. 2 vezes 8, 16. Então, ele vai pagar R$ 16. Então, o zero eu não preciso ficar multiplicando, ó. Eu só coloco aqui. Maria tem 4 bonecas em sua coleção. E Ana tem o triplo. Quantas são as bonecas de Ana? Então, a Maria tem 4. E a Ana tem o triplo que ela. Como que eu encontro o triplo? Multiplicando por 3. Então, 4 vezes 3 dá 12, tá? Então, aqui vocês podem acrescentar, ó, reais, né? Porque aqui está perguntando em reais. E aqui também, acrescenta 0,00, que são os reais na frente.
tá bom? Então, essa é a correção das atividades do EMAI. Ainda na atividade de ontem, nós vamos então fazer a correção do poema que a professora editou para vocês, que foi Tanta Tinta, da Cecília Meirelles. E eu havia pedido para vocês observarem a regra de ortografia do M. Então, o M eu só uso antes do P e do B. E também eu uso o M no final das palavras. Lembram da regra? No final das palavras. Agora, antes das outras consoantes, eu só posso usar a letra N. Então, vamos lá. Onde que pode ter surgido dúvida? Ó, tanta tinta. No tan, né? E no tim. Mas por que eu usei N? Porque não veio P nem B. Depois, ó, a menina tonta. N, porque não veio P nem B. Toda suja de tinta. Mal o sol desponta. Então, olha só, o desponta também. N, porque não é P nem B. Sentou-se na ponte, muito desatenta, e agora se espanta. Quem? Então, ó, aqui já usou o M, por quê? Porque é final de palavra. É que a ponte pinta com tanta tinta, a ponte aponta e se desponta. A tontinha tenta limpar a tinta. Então, olha aqui, apareceu um M. Por que que tem esse M aqui? Porque veio P, né? Então, antes do P e do B, eu uso M. Ponto por ponto e pinta por pinta. A menina tonta não viu a tinta da ponte. Então, vocês vão conferir o de vocês, se vocês usaram M no quem, no limpar, e se usaram N antes das outras consoantes, lembrando sempre da regrinha, tá bom? Depois, a atividade de hoje do nosso EMAI é essa daqui, ó, a página 66, tá? O que vocês vão fazer? Atividade 12.2. Essa atividade aqui é um dominó, parecido com aquele que nós já brincamos. Então, é o dominó da multiplicação. Vocês vão ler a regrinha, vão abrir o anexo 5, que é onde fica as peças do dominó. Daí, vocês vão recortar e brincar com alguém da família, tá? E aí, vocês podem gravar o vídeo e enviar para a professora. Então, vocês vão recortar as pecinhas lá do anexo 5 e brincar com o joguinho, tá? Lembrando que ele é de multiplicação. A outra atividade que nós vamos fazer hoje é continuação de estudo sobre tirinhas em quadrinho. Então, o que vocês vão fazer? Aqui no Ler e Escrever de vocês, na página 172, tem uma atividade que ela já foi até passada no Centro de Mídias. Vocês vão ler a história em quadrinhos e depois responder essas questões aqui no caderno de sala, tá bom? Então, olha só a tirinha. Olho para frente, porque ninguém vive de passado. Mas também é necessário olhar para trás e checar a etiqueta marota, né? Que insiste em ficar para fora da roupa, tá? Então, o que vocês vão fazer? Ler, entender. Essa história em quadrinhos é também daqueles personagens, da Joaninha e do Tatuzinho. Aqui, no caso, aparece só a Joaninha, mas são daquela mesma escritora. Então, vocês vão responder essas questões. Quem é o personagem do texto? Quando a Joaninha diz que olha para frente, o que ela quer dizer com isso?
Vocês repararam nas expressões faciais da Joaninha? O que acontece com os olhinhos dela a cada quadrinho? Isso tem a ver com o que ela está demonstrando sentir? O que significa viver de passado? Qual é a graça da tirinha? Quais as intenções da autora ao brincar com as expressões viver de passado e olhar para trás? Quais os efeitos o uso das reticências provocam no texto? Reticências são esses 3 pontinhos que nós temos no final da frase, né? Então, qual que é o efeito que essa reticências provoca aqui nessa tirinha em quadrinhos? Então, são essas 2 atividades, a do EMAI e essa do ler e escrever da tirinha em quadrinhos, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã!